Oi, gente. Para abrir a nossa semana de oração, nós vamos falar sobre um personagem, assim como a gente, que está em Gênesis 37. A história dele está em Gênesis 37 até Gênesis 50. E nós vamos falar sobre José. José, ele foi o filho de Jacó e de Raquel. E Jacó, ele gostava muito de José. Ele gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Porque José era filho da esposa que Jacó amava, da esposa que ele quis desde o início. Então, Jacó, ele dava roupas especiais para José, ele fez uma túnica maravilhosa para José e não fez para os seus irmãos. Jacó, ele amava mais a José, a Bíblia diz isso, e ele mimava José. José era um filho mimado, ele era um adolescente mimado, né? Ele ia levar informações para os seus irmãos, ele contava as coisas erradas que os seus irmãos faziam, ele contava para o pai, ele contava tudo, né? Era meio fofoqueiro, e ele tinha sonhos, falava coisas, porque vocês vão se curvar diante de mim, por causa dos seus sonhos. E seus irmãos, eles ficavam com muita inveja de José, por causa dessas coisas. E aí um dia, José foi levar algumas coisas para os seus irmãos no campo e eles decidiram se ver livres de José. Então eles falaram em matar José, mas decidiram não fazer isso. Jogaram José num poço, num fosso. E ali José ficou. Então veio os mercadores, uma caravana, e eles venderam José. Então José foi vendido como escravo. Eles pegaram suas roupas, sujaram de sangue e os pais de José achavam que José tinha sido morto. Imagine o sofrimento de Jacó ao saber que seu filho poderia ter sido morto. Tinha sido morto. E José, ele foi com essa caravana como escravo. E esse livro aqui, Patriarcas e Profetas, eu sempre tive um pouco de assim, não gostava muito dos livros, de Ellen White, porque eu achava que a leitura era difícil. Mas aí eu comecei a ler. Eu achava que era difícil ler, mas aí eu resolvi ler. Eu gostei muito. E esse livro aqui, ele fala sobre o estado emocional de José. José, ele sentiu medo, ele sentiu remorso, porque ele sabia que seus irmãos tinham feito isso, porque ele era mimado, ele era o filho queridinho do papai. Então ele percebeu que isso aconteceu porque seus irmãos, eles tinham essa inveja dele. E ele tinha duas alternativas: ou ele mudava a sua forma de encarar aquilo, ou ele se entregava completamente. E adivinha o que ele decidiu? É isso aí, José, ele decidiu mudar. Ele lembrou de tudo aquilo que seu pai já o havia ensinado sobre Deus, e ele resolveu ser fiel a esse Deus. Ele foi para trabalhar com Potifar. Potifar gostou muito de José e levou ele para sua casa. José serviu a Potifar 10 anos. Ele tinha 17 anos quando foi vendido, e ele serviu a Potifar por 10 anos. E quando ele estava na casa de Potifar, ele era assim, praticamente quase o dono da casa, porque a Bíblia diz que Potifar, ele só se preocupava com o que ele tinha que comer, ele não se preocupava com mais nada. Como ele era um jovem muito bonito, educado, muito gentil, a esposa de Potifar começou a crescer o olho, sabe? Em cima de José. E todo dia ela tentava ali, José, todo dia ela tentava: deite-se comigo, vamos ter uma noite. E José, ele sempre saía fora. Até que um dia não tinha ninguém na casa, só os dois. E aí ela tentou agarrar José. E José deixou sua roupa, mas ele disse uma frase muito importante, que eu quero que vocês se lembrem disso. Ele disse assim: eu jamais faria tal coisa contra meu Deus. Jamais eu faria tal coisa contra o meu Deus. Sabe, ninguém estava vendo. Ele poderia ser o amante dela. Ninguém ia saber, ninguém ia ver, mas ele decidiu ser fiel a Deus. Ele poderia receber roupa, poderia receber todas as regalias por ser o amante dela, mas ele resolveu ser fiel a Deus. E aí, depois disso, ela acusou José de ter tentado violentá-la, de estupro,
Imagine que coisa horrível. E José foi preso. E Potifar sabia, na verdade, ele sabia que José era inocente. Ele sabia, porque ele poderia ter mandado matar José. Só que ele mandou José para a cadeia. E ali na cadeia José também mostrou quem ele era. Mostrou que era fiel a Deus, e ele ganhou a confiança do carcereiro a ponto de ser o vigia, né? O chefe ali dos presos. Ele tomava conta dos presos que ali estavam. Então, o restante da história, eu creio que a maioria de vocês já conhece, né? José ele se tornou governador do Egito. Mas sabe, algumas coisas eu quero que vocês gravem, tá? Que vocês consigam prestar bastante atenção. A primeira coisa, José ele foi fiel porque ele aprendeu na sua adolescência e na sua infância quem era Deus. Porque ali no Egito, gente, no Egito não tinha nada de Deus ali. As pessoas eram idólatras, as pessoas comiam tudo o que queriam. As pessoas, elas não estavam nem aí para nada. Ele podia ter escolhido viver como eles viviam, mas ele aprendeu na sua adolescência e ele tomou essa decisão quando ele foi vendido de que ele serviria ao Deus. Essa decisão foi tomada em sua adolescência e mudou a vida de José. Se José tivesse decidido viver de forma diferente no dia que ele foi sequestrado, no dia que ele foi vendido, tudo isso teria sido diferente. Ele jamais chegaria a ser governador do Egito. Jamais chegaria a ser governador do Egito. Ele decidiu na sua adolescência, tomou uma importante decisão. E sabe, Deus o honrou, porque até mesmo nos momentos difíceis, Deus mostrou que ele estava com ele. Mesmo na prisão, José foi honrado, porque Deus estava com ele. Sabe, José não tem nada de diferente de mim e de você, não tem nada de diferente. Nós podemos escolher hoje quem nós queremos ser, qual é a nossa identidade, o que nós somos, quem nós somos. Deus, ele convida você hoje a ser como José. Qual é a sua identidade? A sua identidade é servo do Senhor? A sua identidade é filho de Deus? O que você quer ser? O que você quer decidir? Eu sei que agora é o momento que vocês têm que tomar importantes decisões. Adolescência, a gente toma decisão para a vida inteira. Eu acho isso até um pouco injusto, né? A gente ainda não sabe nem quem a gente é meio confuso, mas Deus sabe quem você é. Ele sabe para que Ele te chamou. E Ele não te chamou para ser um qualquer, não. Ele não te chamou para ser qualquer um. Ele te chamou para ser seu filho. Ele quer tornar você uma pessoa melhor. Ele quer tornar você uma pessoa digna, uma pessoa justa. Ele quer que você tenha o melhor que Ele preparou aqui nessa terra, e Ele quer que você tenha o melhor que Ele preparou no porvir também, no céu. Deus quer que você entenda que Ele te ama em qualquer situação. Ele perdoa os seus erros. Se você foi ou é um menino mimado ou não. José, ele teve todos os problemas que nós também tivemos. A família dele era uma família complicada, porque olha só, o pai tinha duas esposas, uma esposa era uma esposa meio que rejeitada, a outra era a esposa amada, os irmãos tinham inveja dele, o cara foi vendido como escravo, ele era todo mimadinho, ele tinha tudo, foi vendido como escravo, ele podia ter desistido. Às vezes a gente também tem os nossos problemas, os nossos conflitos na família. José tinha, mas ele decidiu se entregar a Deus. Qual é a sua decisão hoje? O que você quer fazer? O que você quer ser quando crescer? Sabe? Daqui pra frente nós vamos estudar vários outros personagens e você vai perceber que eles são iguais a você. E qual a decisão que você vai tomar? Eu oro para que o Espírito Santo possa te guiar, que Ele possa mostrar para você quem é esse Deus a quem nós servimos, a quem nós devemos servir. Que você faça como José um firme propósito de ser filho de Deus, de testemunhar e de mostrar quem é Deus onde quer que você for. Seja no palácio ou seja numa prisão, num cárcere, mas que você mostre quem você é. Que você é filho de Deus, você é filho do Rei do Universo. Meu querido, que Deus te abençoe hoje, que você tenha um dia excelente, que o Senhor toque no seu coração, que mostre para você, que se revele a você como o Deus dos exércitos, como o Senhor dos senhores, aquele que te guarda a todo momento. Deus te abençoe, querido. Beijinho, até mais.